Entrando aqui, começando a conexão. Vocês estão me escutando bem, né? Oi, André. Oi, Tudo bom? Marina, tudo bem? E você? Tudo ótimo. O pessoal está entrando aqui. Vocês estão ouvindo bem a gente? Eu e o André, alguém pode responder? Então, ótimo. Então, vamos começar pontualmente, né, André? Porque a gente tem tanto conteúdo. Primeiramente, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Marina Costa, eu sou psicóloga analista do comportamento, terapeuta de MDR e Brain Spotting e tenho a formação também em psicologia positiva. O André, é uma honra ter o André aqui hoje com a gente. O André foi meu professor na Universidade Católica de Brasília, me apresentou em 2005 a técnica do MDR. E eu queria que você se apresentasse aqui para a gente, André. Fala um pouquinho de você, pessoal. Perfeito, obrigado. Primeiro é um prazer estar aqui com você. Eu sou André Monteiro, também sou psicólogo, estudei na UNB, fiz psicologia, mestrado e doutorado, e nos últimos 20 anos tenho trabalhado com o MDR, que tem sido uma prática de uma psicoterapia muito inovadora. Espero poder falar um pouquinho mais para você sobre isso. Ai, ótimo. Então, gente, hoje a ideia de fazer essa live começou porque na terça-feira eu fui convidada pela Liga de Psiquiatria aqui da UNB para falar sobre os tipos de parentalidade. E durante essa aula que eu dei, eu falei um pouco sobre o MDR, traumas transgeracionais, mas o tema foi muito curto. Então, o pessoal pediu mais. Aí eu falei assim, não, vou chamar o André, que foi quem me apresentou, né, essas ferramentas aqui hoje para a gente ter um bate-papo aí sobre essas formas de psicoterapia. Então, pessoal, a ideia é eu começar dando uma pincelada sobre os tipos de parentalidade. Vocês me desculpem, quem já assistiu aí a palestra de terça-feira, pode ser que seja um pouco repetitiva, mas eu preciso dar uma introdução, porque tem pessoas aqui que estão nos assistindo que nem sabem o que é tipo de parentalidade. Então, eu tenho que dar essa introdução e depois o André vai entrar com os traumas transgeracionais e o MDR. As dúvidas a gente vai deixar para o final. Provavelmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Eu agradeço o pessoal que me mandou na caixinha as perguntas. A nossa apresentação hoje aqui foi muito pautada nas perguntas que me enviaram, certo? Então vamos começar. Primeiramente, gente, só existem 4 tipos de parentalidade, certo? O negligente, são os pais que são negligentes, os permissivos, autoritários e participativos. Eu vou explicar cada um deles agora para vocês. Vamos começar com o estilo de parentalidade autoritário. O estilo de parentalidade autoritário começou, se a gente for relembrar, na época dos nossos avós, muitos falavam que apanharam muito, e os nossos pais também falam muito de terem apanhado na infância. Então, era um modelo muito comum, onde a criança ela não tinha querer, onde a criança não tinha voz, onde existia um uso frequente do cinto, da palmada, né? A palmada muitas vezes se tornava até em um espancamento. Infelizmente, é relativamente até comum a gente pegar casos de trauma desse nível no consultório. Né? Existia um pouquíssimo suporte, é muito caracterizado esse estilo de parentalidade por excesso de limite e muito pouco afeto. Então, os pais muitas vezes batiam nessas crianças ou batem nas crianças hoje em dia para aliviar uma raiva, porque muitas vezes as crianças elas irritam a gente em algum processo de birra, de malcriação. Os pais sentem aquela raiva interna e acabam agredindo a criança para aliviar essa raiva, o que gera depois uma culpa e eles tentam compensar de uma forma muito inadequada. Então, a criança fica muito confusa. E a gente tem que avaliar o que a gente está ensinando para as crianças com esse modelo autoritário. Né? A gente está ensinando o quê? Que a gente resolve os problemas no tapa. E não é isso que a gente quer ensinar para as crianças hoje em dia. As consequências desse modelo são um bom rendimento acadêmico, são pessoas extremamente pontuais, que vão ter independência financeira, tem uma alta exigência, um perfeccionismo muito grande, não podem errar, não podem estar em estado de vulnerabilidade. Né? Então, ela faz uma perigosa associação. A mesma pessoa que me bate é a mesma pessoa que me ama. Então, vocês já pararam para pensar o que gera isso numa vida adulta? Quer dizer, eu vou encontrar um namorado que me bate, não tem problema, porque meu pai me batia, ele me ama. Então, você faz uma associação muito inadequada. É muito comum a gente pegar também pacientes
que quando o chefe tem uma voz parecida com o pai, ou, né, com o pai ou com a mãe, ele se treme inteiro, dá taquicardia, dá sudorese, porque o cérebro ele vai relembrando que aquilo ali é perigoso e traumático. É caracterizado por baixa autoestima, uso de drogas na adolescência, excesso de insegurança, ideia de inferioridade, dificuldade na comunicação. Normalmente mentem também por esquiva aí desse modelo aí de parentalidade, né, já que eu vou ser agredida, eu vou mentir para me esquivar desse modelo. Sentem muita vergonha e muito constrangimento. Então, alguns no consultório vão, inclusive, idealizar esses pais. Não, mas ele fez aquilo comigo porque ele era bom, era o que ele dava conta, ele foi um pai maravilhoso. Então, a gente pega também muito essa idealização de consultório. Nós temos também, então, o tipo permissivo, que aí foi já no final do século XIX, começo do século XX, onde os pediatras começaram a falar, não pode bater, tem que ter outra forma de educar. Então, a gente foi de 8 para 80. Né? Nesse modelo permissivo, pode-se tudo. Então, a gente forma verdadeiros reizinhos dentro de casa, onde a opinião da criança é que vale. A mãe se torna amiga. E eu sempre falo, né, André, que mãe é mãe e tem que manter o seu papel de mãe. Mãe não é melhor amiga, mãe não é filha, mãe é mãe. Só que elas pedem muito conselho dessa criança, porque tem muito medo. Se eu der limite, o meu filho vai deixar de gostar de mim. Então, eu vou fazer algo completamente diferente do que eu tive na minha educação. Né? Muitos pais permissivos foram pais que na infância, quando eram crianças, saíram de um modelo autoritário também. Então, eles querem fazer o oposto. Falam, eu quero tudo, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Então, eles são excessivamente tolerantes com essa criança, a culpa é da escola, a criança que monitora o próprio comportamento, né? Não existe frustração. E a consequência disso é o quê? Nós teremos aí jovens, adultos, com um bom repertório de habilidade social, um baixo nível de tendência à depressão, só que a gente vai ter um péssimo desempenho nos estudos, a autoestima vai ser alta, né? Eles acham que eles merecem sempre mais, e vão ter baixa empatia, porque eles vão ter uma tendência a ser mais egoísta, quer dizer, eu sou o centro. A relação amorosa vai ser de alta exigência, então eu quero alguém que supra todas as minhas necessidades. Muito apego aos bens materiais, dificuldade de seguir regra e distinguir o certo e o errado. Baixa autoestima, pouco comprometidos a nível profissional. E a gente vai ter... E aí esse tipo é caracterizado por total afeto e nada de limite, tá? Agora eu vou falar para vocês o estilo negligente, que para mim é o pior de todos, né? Segundo as pesquisas, é o pior estilo de todos. A gente vai receber também muito em consultório. Os dois estilos que a gente mais recebe, que eu mais recebo, pelo menos, vai ser o autoritário e o negligente. Por quê? Aí no negligente você não tem nenhum afeto e nenhum limite. Então, os pais, eles permitem quase tudo, eles não estão presentes, quer dizer, o que importa é as necessidades do pai e da mãe, e não da criança. Então, são pais que não sabem quem são os melhores amigos, não vão em reunião da escola, não olham a tarefa de casa, demonstram pouco envolvimento, mantêm os seus filhos à distância, respondem apenas às necessidades básicas. Aí, o que acontece? Essa criança, ela se sente extremamente abandonada. Então, vão ser aqueles adultos que vão estar sempre precisando de muita atenção, se contentando com migalhas, né, que eu chamo. O mínimo de atenção, eles já ficam lá enlouquecidos com aquela atenção, podem se tornar muito pegajosos, muito obsessivos nos relacionamentos amorosos. Né? Então, eles sufocam o parceiro. Na tentativa de ter muito amor, eles se tornam muito bajuladores. E sempre há as crenças negativas que eu recebo em consultório a culpa é minha, eu não mereço ser amada por ninguém, eu sou responsável por tudo isso. Então, a culpa sempre para eles, tá? Essa consequência. Agora, o estilo de parentalidade, que é o que a gente quer, né? Que os pais têm, que a gente orienta os pais no consultório, é o participativo. Esse a gente quase não recebe aí no consultório, crianças, né? Adultos que foram crianças baseadas nesse estilo participativo, que é o quê? Muito limite e muito afeto. Quando eu falo em amor incondicional, eu tô falando em muito limite e muito afeto. Amar demais não existe, existe o amar permissivo. Quando eu amo, eu dou limite, e a criança sente isso.
Então, o pai participativo ele vai estabelecer regras muito consistentes e claras. Eles explicam o comportamento e consideram os sentimentos e as opiniões dessa criança. Então, elogiam, valorizam e demonstram orgulho. São pais que estão na escola frequentemente, se interessam pelos amigos, monitoram a conduta dos filhos, corrigem o que é negativo e gratificam respostas positivas. Eles vão julgar sempre o comportamento e não o filho. Gente, quem gosta de série aí, tem uma série que está na Amazon Prime, que é This Is Us. Não sei se quem está nos escutando já assistiu. Copiem o comportamento do Jack. O Jack tem um estilo de parentalidade participativa. É um orgulho aí para nós terapeutas, é um exemplo de estilo de parentalidade, certo? Então, as consequências dessa parentalidade vão ser o quê? Pessoas empáticas, respeitosas, valorizados, amados, com autoestima elevada, dificilmente terão transtorno mental e usarão drogas, tá? Quando a gente fala dificilmente, a psicologia não é uma ciência exata. Então, não tem como a gente generalizar nenhum tipo de comportamento. Não existem garantias. Então, se eu me comportar como um pai, na maioria das vezes participativo, terei um filho que não terá transtorno mental e não usará drogas. Eu não posso fazer esse tipo de afirmação. Mas as pesquisas dizem que quanto mais eu exercer esse tipo de parentalidade, menos eu vou ter jovens aí em risco. Lembrando, gente, que não tem como você ser 100% em cada uma dessas parentalidades. Você vai patinar entre essas 4 parentalidades. O importante é você permanecer a maioria do tempo no modelo participativo, certo? Então, como eu disse, o que aparece mais no consultório vai ser o modelo negligente e autoritário, recheado de traumas pra gente, com essas crenças negativas que eu coloquei, né? Não mereço ser amado, sou inútil, sou um impostor. E aí eu vou falar para vocês a forma como eu trabalho, né? Eu sou analista do comportamento. Eu utilizo, primeiramente, o genograma, que é da Sandra Gessula, que é esse modelo aqui, que eu utilizo em consultório para identificar o tipo de parentalidade. Aí, André. André até deu um sorrisinho aí. Que aqui eu vou montando o genograma e junto com o paciente eu vou identificando a história de vida dele aqui, né? Ah, o pai foi alcoólatra, eu vou buscando aqui nos modelos onde se repete o padrão. O pai tinha violência física ou verbal, vou buscando. Porque a primeira ideia é o paciente tomar consciência de como foi a parentalidade dele, para depois, e os prejuízos que ele teve, para depois a gente entrar com o IDR, certo? Lembrando, gente, que os adultos que vão surgir no nosso consultório, né, adultos muitas vezes difíceis, têm uma criança ferida dentro deles. E os pais provavelmente foram vítima aí também de um modelo muito disfuncional. Então, está repetindo alguns padrões que a gente vai ter um resultado maravilhoso no consultório. O MDR, que o André vai falar aí para vocês, é uma ferramenta que a gente utiliza que, independente da abordagem que vocês utilizam, ele vai ser maravilhoso para os resultados terapêuticos e o resultado é muito mais breve. Então, eu sou analista do comportamento, que a gente sabe que é uma terapia breve, né, André? E eu falo que não comparo o resultado que eu tenho no consultório usando análise do comportamento junto com o MDR. São resultados impressionantes. Então, agora eu passo a palavra para o André Monteiro, para ele falar um pouquinho para a gente o que são traumas transgeracionais, como é que eles são passados, que o pessoal aí está muito curioso para saber o que é isso, que eu nunca tinha ouvido falar. Legal, obrigado. E acho muito importante essa contextualização que você traz para dar essa visão panorâmica dos diferentes estilos de criação e como esses estilos vão interferir não só na maneira como as crianças são educadas, mas como eles têm efeitos de longo prazo. E como o que nós observamos na nossa prática clínica, eles deixam marcas profundas. No estilo participativo, essas marcas são mais positivas, porque, bom, claro que ninguém gosta de receber assim um puxão de orelha ou dizer, olha, não pode ser assim, não pode ser assado, mas quando existe uma permissão seletiva, isso é fundamental porque incentiva a autonomia do paciente, da criança no caso, né? Mas esses outros estilos, o autoritário, permissivo e o negligente, deixam marcas profundas e é impressionante como nós observamos quando a pessoa vem para a terapia,
e fala dessas vivências como se o tempo não tivesse passado, como se essas experiências tivessem ocorrido há ontem, hoje de manhã, mostrando que, de alguma maneira, o cérebro registrou essas informações, mas não ajustou essa informação. Ela ficou ali no tempo daquela vivência, como nós dizemos, no tempo do trauma, e não se modifica com o passar do tempo. Então, com a terapia EMDR, que significa movimento ocular, dessensibilização e reprocessamento, é uma terapia que foi desenvolvida no final dos anos 80 nos Estados Unidos e eu poderia dizer mais do que uma terapia, é uma neuroterapia, porque se volta para quais mudanças que nós podemos provocar no cérebro, para que você já está. Ah, eu sabia que você ia mostrar. Exatamente, Pra olha quem só, esse aí é um caso super interessante de um cérebro, de uma tomografia feita antes, quando há esse monte de manchas brancas, mostrando uma superativação do cérebro, um excesso de gasto de energia, e isso foi antes de uma sessão de MDR, e logo ao lado nós temos este mesmo exame da tomografia com mais na perspectiva estrutural, mostrando como houve uma diminuição dessas áreas brancas, indicando uma redução da atividade do cérebro. Isso significa que nós, para funcionarmos bem, para termos um cérebro saudável, o ideal é quando não precisamos gastar energia, fazer força. E essas experiências traumáticas vividas como resultado de uma parentalidade mais traumatizante faz com que o cérebro entre nesse modo de funcionamento exagerado, com gasto de energia, né? E isso vai aparentar ou vai ser evidenciado quando o paciente traz exemplos de excesso de cuidado, de hipervigilância, de preocupação com os perigos do ambiente, ou com uma ativação excessiva, com sobressalto a qualquer tipo de estímulo, mostrando que o cérebro está ali alerta, pronto para se, né, para promover algum tipo de defesa assim que for necessário. E no MDR, o que nós queremos alcançar é exatamente esse registro da memória traumática, o trauma sendo entendido como uma ferida, tanto uma ferida física, né, quando falam traumatismo craniano, por exemplo, aí a pessoa bateu o cérebro, por exemplo, teve uma concussão, ou um trauma psíquico, uma ferida emocional. Quanto essa parentalidade mais ofensiva traz ou deixa marcas, feridas emocionais que em muitos casos não melhora com a passagem do tempo. E no MDR nós queremos exatamente alcançar essa ferida por meio de uma série de passos, dizendo para a pessoa o que acontece quando você se lembra dessa recordação. O paciente diz, nossa, me veio uma emoção, parece que é como se eu estivesse vivendo isso de novo. E nós vamos aplicar uma estimulação bilateral, né, que é um movimento ocular, ou um movimento tátil, ou auditivo, ou uma combinação desses, com o intuito de fazer com que a pessoa perceba que o tempo passou e que existe aqui no nosso cérebro o que é chamado um processamento adaptativo de informação, que é o nosso sistema natural de aprendizagem. Quando sofremos uma vivência traumática, esse sistema dá uma bloqueada. Não sabemos exatamente como, mas essa estimulação alternada contribui para promover uma orientação do indivíduo ao presente. Isso faz com que a experiência seja então gradativamente percebida como tendo ficado no passado. Acho muito impressionante, né? E você também, com certeza, na sua prática clínica, né, Marina? É como a pessoa, depois de um pouquinho, só de uma sessão rápida, com frequência já diz, nossa, agora eu me lembro daquilo que aconteceu, aquilo que, nesse caso, né, que os meus pais fizeram, mas não me incomoda mais, eu olho com uma certa distância, como algo que aconteceu lá no passado. Mas agora eu sobrevivi, eu estou bem como estou,
E essas são sinalizações de que o cérebro virou uma chave ali, mudou o seu estilo de funcionamento, né? E que agora Interessante. está mais tranquilo, mais desativado. Diga. É comum também, André, você deve também receber isso em consultório, de muitos pacientes que desenvolvem no processo de MDR empatia com relação aos pais. Eles lembram, né, trazem aquela lembrança e falam, mas Marina, não foi muito bem assim. O meu pai, ele tentou de uma forma diferente. Eu gravei só o momento ruim, mas tem um lado bom essa história que eu não lembrava e eu lembrei agora com esse reprocessamento. Você recebe também no consultório também? Alguns pacientes que fazem essa empatia. Perfeitamente. E isso nós observamos que é o resultado de o quanto uma vivência traumática interrompe o funcionamento adequado do cérebro, no sentido de essa aprendizagem ser equitativa, pelo menos equilibrada. Houve coisas ruins, mas também houve coisas boas. E o curioso é à medida que nós conseguimos reprocessar essa vivência traumática, que espontaneamente a pessoa começa a ter uma visão um pouco mais abrangente e consegue relativizar melhor o que foi a sua experiência, né? Claro que essas experiências não são traumáticas, não são somente de infância, elas acontecem o tempo todo, né? Estamos vivendo tempos potencialmente traumáticos hoje em dia e podem acontecer também até mesmo por o que nós chamamos de um trauma vicariante. Isso significa que alguém que nós, por exemplo, a nossa mãe ou o nosso pai, que nós assistimos sofrer de uma violência doméstica, porque a violência não vai acontecer somente, né, com os filhos, e isso pode ser suficiente para traumatizar essa criança ao assistir a ser exposto a essa adversidade familiar. Acho fundamental que nós podemos nos atentar não só para aquilo que acontece com a criança, diretamente, mas o quanto o testemunho de uma vivência traumática pode ser impactante. E esse registro dessa adversidade, dessa vivência impactante, que tem sido até pesquisada pelo que é chamado questionário ACE, né, das experiências adversas de infância, mostra o quanto essas vivências traumáticas, tanto as vividas quanto aquelas testemunhadas, interferem na qualidade emocional e na qualidade física de vida dos adultos. Quanto pessoas traumatizadas, negligenciadas, aprendem ou deixam de aprender um autocuidado, deixam de aprender a regulação emocional, que é fundamental para a nossa convivência no dia a dia, e se tornam negligentes e abusivos consigo mesmos. E, claro, a partir desse modelo, vão, na interação futura com seus descendentes, agir de uma forma parecida, com modelos repetitivos. E é com isso que nós podemos nos referir à transmissão transgeracional de trauma, ou no caso também de negligência, de vivências de abandono, ou de testemunho de violência doméstica, o quanto isso traz um impacto não só para o indivíduo, mas indiretamente para os seus descendentes, porque aquela pessoa que aprendeu, conforme você mesma comentou, a ser uma pessoa mais fechada, mais fria ou mais explosiva, mais descontrolada, vai passar isso adiante para os seus filhos, vai mostrar esse modelo daquilo que foi recebido. Portanto, nós viramos como que um elo nessa cadeia de transmissão, e a questão ética que se coloca é como podemos interromper isso agora, para não passar adiante. Ainda bem que existe o MDR, né, Opa, André? muito bem, Estou exatamente. lembrando aqui que você falou isso, eu lembro de um paciente falando assim, Marina, mas é muito injusto, viu? Por que que eu, que tenho que resolver isso na minha geração, por que que não foi a minha mãe, por que que não foi a minha avó? Eu morria de rir desse paciente. Aí eu falei, porque na época da sua mãe, da sua avó, não existia o MDR. Agora existe o MDR e a gente vai interromper na sua geração, pra você não passar isso para frente. Perfeitamente. E o quanto é importante a tomada de consciência, né? Porque muitas vezes a pessoa chega, né? O paciente chega no consultório para falar de outras coisas, mas aos poucos é que vai se dando conta de quanto esse estilo de educação foi prejudicial.
para a sua maneira de interagir com seus parceiros, com os seus filhos, com os amigos, e como isso tem um peso, deixa um legado que só aos poucos, à medida que essa consciência vai chegando, é que a pessoa se dá conta de, opa, preciso tomar uma providência. Não adianta só esperar que com o tempo isso vai passar, porque às vezes não passa. Não é? Verdade. Acho fundamental, então, nós termos esse cuidado para reconhecer como é que esse estilo de educação, ou que nós podemos também chamar de um estilo de vinculação com os pais, apresenta essas características, né, que a Marina descreveu também aqui no início do nosso encontro, apresentam características que estão relativamente constantes. E como existem estudos mostrando que, em relação a determinados estilos de educação, existe uma probabilidade muito alta de que eles serão repetidos na geração seguinte. Porque é aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. Se foi bom, repetimos o que é bom, que é chamado de um apego seguro, que os pais servem como uma base segura, que serve mais com esse estilo participativo, de não só dar o apoio para a criança, mas permitir que ela desenvolva a sua autonomia. E isso vai ser passado adiante e, felizmente, tem se ampliado como opção, ou ampliado como digamos, um estilo cultural mais disseminado com as informações, como essa live que estamos tendo aqui, e outras instruções, outras informações que no passado não existiam. E por isso mesmo, como aquilo era considerado natural, não era para ser questionado ou modificado de alguma forma. Se faz sentido assim, como é que você tem observado na sua prática clínica isso? Da mesma forma. André, você podia falar para a gente, você tem um caso maravilhoso de trauma transgeracional, que eu acho que o pessoal vai entender super bem quando você der esse exemplo, que eu adoro te ouvir falar desse exemplo, porque fica tão nítido o que é um trauma transgeracional. Será que você pode dar aquele exemplo daquela sua paciente Com que certeza. veio do Brasil? Conta aquela história lá, pessoal, por favor. É uma pessoa, é uma paciente cuja mãe e avó nasceram na Alemanha e vivenciaram tanto a avó a Primeira Guerra e a mãe a Segunda Guerra. Depois a mãe veio para o Brasil, se casou com um brasileiro e viveram felizes para sempre, até que essa, essa mulher nasceu e, ao crescer, foi se dando conta de que tinha alguns medos que ela não conseguia entender. Morando numa cidade como essa aqui, com céu azul, com calorzinho, mesmo agora no inverno está um calorzinho razoável, por que ter medo de passar frio? Por que ter medo de passar fome? Por que ter medo da pobreza, da falta de recursos? Sendo que é uma pessoa que tem um preparo, é uma estrutura financeira, educacional, que não são compatíveis com esses medos. Mas aos poucos é que fomos conversando mais a respeito e foi ficando clara essa conexão daquelas vivências que a mãe e a avó tiveram, como a impactaram, mesmo sem a avó e a mãe ficarem dizendo: ah, coitadinha de mim, olha só o sofrimento pelo qual eu passei. Não teve isso, mas o quanto nós, quando somos crianças, somos perceptivos e percebemos, avaliamos aquilo que deixa os nossos pais mais contentes e aqueles, às vezes, certos silêncios quando certos assuntos são abordados. Então, em comparação com o trauma de educação, de espancamento ou de negligência profunda, o trauma transgeracional é muito mais sutil, é algo que é mais difícil de nós identificarmos, mas não quer dizer que não tenha um alcance de longo prazo, porque aquelas histórias, aquilo que nós vivemos, pode ter um impacto na geração seguinte. Eu acho que nos traz, portanto, um senso de maior responsabilidade do que é que nós fazemos conosco. Porque eu posso Uhum. dizer assim: ah, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, então ninguém tem nada a ver com isso.
pelo que nós estamos observando, pelo que nós acompanhamos na clínica, não é bem assim. Aquilo que eu vivencio e aquilo que eu deixo de cuidar em mim pode ter um impacto significativo nas gerações seguintes. Então é E eu acho, importante. Hum, desculpa, André, não, é só para dar uma então, continuidade, só para as claro, pessoas entenderem melhor. Saber o que aconteceu, só tomar conhecimento muitas vezes não é o suficiente. É onde a gente tem que entrar com reprocessamento bilateral, com MDR, para o cérebro entender que está tudo bem, que ela está segura em Brasília, que os antepassados sofreram, mas com ela está tudo bem. E eu lembro que esse caso, até você falava assim, Marina, a gaveta dela, do escritório, era cheia de comida, ela tinha tanto medo de passar fome, que a gaveta era cheia de comida, ela viajava, o frigobar tinha que estar cheio de comida, não porque ela ia comer comida na viagem, mas só para ela saber que tinha comida. Quando não tinha comida, ela ficava triste, né? Ela com aquela sensação ruim no peito. exatamente. Quer dizer, de olhar o frigobar e dizer, tá cheio, tudo bem, nem vou comer, mas eu sei que tá cheio. Então, só por via das dúvidas, né? Depois das sessões de MDR, eu lembro de você ter falado, né? Que ela chegou no consultório e falou: faltou ovo na geladeira, e eu nem me É, toquei, não faz tanto comida do meu trabalho. Então, para quem está assistindo, só para vocês terem uma ideia, né, do que é essa tomada de consciência, que eu acho importante, que eu consigo detectar ali no genograma, e o uso do MDR depois para o cérebro entender que tudo bem, que ela está segura e protegida. Isso, saiu uma luz aqui agora do sol. a pessoa que inventou o MDR, que é uma psicóloga americana chamada Francine Shapiro, dizia exatamente isso, que lembrar só não basta. Se não for reprocessado, aquilo continua ativo. Então, eu posso até saber que meus pais agiram dessa maneira ou daquela outra, que tiveram seus motivos, mas isso não muda a sensação interna, aquela vivência interior do sofrimento associado a essa experiência, a não ser que ela seja reprocessada. Então, acho fundamental isso que você está dizendo. Né? Tem uma sensação física muito forte daquela cena. E é importante assim a gente colocar que toda noite a gente dorme profundamente, a gente entra no sono REM, né, André? Onde a gente tem esse movimento bilateral e a gente reprocessa situações do dia a dia. O cérebro da gente vai reprocessando, isso aqui é importante, isso aqui não é, e vai reprocessando. Em situações traumáticas, o cérebro não dá conta sozinho, é como se precisasse de um empurrão. Imagina aquele carro está quebrado e precisa de um empurrãozinho, é o que a gente vai fazer com MDR em consultório. Perfeito isso que você está dizendo, e principalmente acho importante acrescentar o quanto esse sono, o sonho, que são tentativas naturais de reprocessamento, isso quer dizer que trauma não é também uma condenação. Quer dizer que as pessoas passam por vivências traumáticas, nós somos treinados, somos equipados fisicamente para lidar com a adversidade, para sobreviver, e às vezes aquela experiência, depois de um tempo, incomoda, mas tem pesadelos, tem lembranças, mas aos poucos vai ficando no passado. A questão é exatamente de nós ajudarmos o paciente a reconhecer que existe uma ajuda que é possível, que deve ser empregada, quando apesar as coisas não se modificam. E aí que é fundamental, né? Não negligenciar o que às vezes pode ser resolvido com o tempo, mas que caso contrário, o cérebro precisa de uma ajuda e esse é um sistema de aprendizagem. Assim como nós temos um sistema digestivo, um sistema circulatório, um sistema esquelético, temos também um sistema de aprendizagem. E se a experiência vivida for muito intensa, a pessoa fica com aquele sistema bloqueado. E o MDR está aqui para tentar ajudar exatamente na retomada desse funcionamento natural, espontâneo e que nos permite lidar com as pequenas dificuldades do dia a dia, né? Então não precisa também patologizar, dizer, nossa, tudo é traumático. Não necessariamente, porque pode ser, por exemplo, que se estivermos num acidente, um acidente automobilístico, várias pessoas, algumas vão ficar mais traumatizadas do que outras. Algumas vão dizer, ah, não, tudo bem,
foi um azar de percurso, mas continuamos aqui nessa direção. Mas outras vão dizer, não, não posso nem olhar mais para o carro, porque agora isso para mim é algo insuportável, é algo absolutamente assustador, intolerável. E muito dessa interpretação depende dessas primeiras experiências de vida, dessas experiências de infância. E aí eu Eu, costumo dizer, André, assim, se eu tô com uma sensação física ruim quando eu lembro daquela cena, eu tenho a sensação que aquela cena que aconteceu há 20 anos, aconteceu semana passada, é um indicador de trauma. Se está te trazendo prejuízo, é importante você fazer sessões de MDR para reprocessar isso. Você vai ter uma vida muito mais leve, né? Eu escuto muito em consultório, assim, nossa, Marina, parece que tirou 1 tonelada das minhas costas. Né, tem paciente que chama a gente de bruxa, de bruxo, e eu até brinco, eu falo, gente, não é milagre, parece milagre, mas não é milagre, é o seu cérebro fazendo esse reprocessamento. Não sei se você escuta muito isso, eu escuto demais. Você é uma bruxa. Eu falo, não sou bruxa. Eu domino a técnica, mas quem faz a cura é o seu próprio cérebro. É porque os resultados são muito impressionantes, né, André? Então tem paciente que fica assustado, tem paciente que eu já dei alta para o paciente com 6 sessões, imagina? não, é muito impressionante. E em especial quando vamos considerar que estamos ajudando o cérebro a fazer o seu trabalho. Isso pode ser muito benéfico para alguns pacientes quando eles se sentem constrangidos com alguma vivência do passado. Pode ser que tenham passado por uma experiência, por exemplo, de abuso sexual. E na hora que nós vamos trabalhar esse assunto, a pessoa fica desconfortável de ter que relatar aquela recordação difícil. E essa é uma vantagem adicional do MDR de não se exigir do paciente, não é um requisito que o paciente fale sobre os detalhes daquilo que aconteceu. Eu não preciso nem saber qual é a imagem traumática, mas ainda assim, por meio do acesso, a pessoa poder se lembrar daquela situação difícil. E nós fazermos a estimulação bilateral, isso já pode ser o suficiente para que o cérebro se reorganize e que a vivência fique no passado. Eu estou vendo aqui algumas perguntas passando sobre a questão da Tem. formação do MDR, né? Uhum. Importante esclarecer que o MDR é uma formação de psicoterapia e por isso mesmo é voltada para psicólogos e médicos que trabalham com essa área, né? Que podem, portanto, praticar a terapia no Brasil. São 2 encontros principais, isso para a formação inicial, com um intervalo entre eles, para que os participantes já possam experimentar na prática. Isso eu acho que é também uma vantagem muito marcante em relação a outras abordagens terapêuticas, não é desmerecendo, mas só comparando em termos da formação, porque a partir do primeiro módulo, o terapeuta já pode colocar em prática o MDR e ajudar muitas pessoas, né? E exatamente pelo ganho dessa experiência, da prática clínica, é que vai poder se sentir mais confortável com esse veículo, com essa formação, e aí finalizar a formação básica. Nós temos uma... Sim, desculpa, você ia falar alguma coisa. O pessoal está perguntando da formação online. O que você está achando da formação online? Se ela tem sido efetiva? Né? Porque é nova essa formação online. A gente foi Sim. obrigado agora, esse ano, a se adaptar a esse confinamento, né? Se pudesse falar um pouquinho. Claro, por sinal, estava dando aula hoje de manhã para Portugal, à distância, como eu não posso ir lá. E tem sido uma experiência muito gratificante, porque com os recursos de que nós dispomos hoje, não só a parte teórica tem sido passada com a mesma qualidade do que acontece presencialmente. Na verdade, no online, nós temos ainda uma vantagem de pessoas de outros lugares poderem participar ao mesmo tempo, né? De que, em vez de nós, terapeutas ou nós, treinadores, temos que nos deslocar até lá. E a parte da prática também acontece no próprio espaço virtual, né? São 2 encontros de 20 horas,
com esse intervalo de uns 3 meses, para que o terapeuta tenha a oportunidade de participar, de praticar. E isso quer dizer que também nós, na prática clínica, eu não sei quanto a você, mas eu tenho utilizado cada vez mais, eu tenho descoberto no MDR virtual, nessa interação online, uma série de vantagens que na interação presencial eu não encontrava, principalmente complexos, que às vezes tem um pouco de desconforto de estar na presença conosco, e tem essa proteção da tela, podem fazer a sua sessão em casa, no seu lugar seguro, com mais conforto. Acho que a prática da psicoterapia tem sido revolucionada e que o MDR nos permite acompanhar essas mudanças de uma forma mais dinâmica, em alguns casos, até do que o presencial. Acho que depois que nós voltarmos ao presencial, muita gente não vai querer voltar. Que tem sido a sua opinião. Em função disso, o distância. Primeiro que, né, muitas vezes indo para o consultório eles perdem o tempo indo, estacionando, então eles têm achado muito mais fácil nesse sentido. Segundo que eles realmente, André, eles têm ficado muito mais à vontade, porque às vezes o pessoal aí gera algum tipo de constrangimento que na tela não tem gerado. Interessante esse fenômeno, né, que tem acontecido no consultório. Com certeza. E se a pessoa ficar um pouco até desconfortável, mesmo que seja aqui na tela, pode olhar um pouquinho para o lado, pode, né, fingir que está pensando em alguma outra coisa e não tem o risco desse olhar mais próximo, né? Então, acho que é uma série de confortos que a prática da psicoterapia e que, em especial, do EMDR, como tem sido gratificante. E, por sinal, tenho tido cada vez mais, de colegas, tenho observado também, como tem havido uma procura maior por terapia online do que até antes no presencial. Vocês, claro, também por esse momento da pandemia, as coisas ficaram mais desafiadoras, mais difíceis, e as pessoas entraram em estados mais agudos de depressão e ansiedade, mas a procura tem sido muito maior e, com frequência, essas recordações, desde os cuidados com os pais em casa, da educação recebida, isso tem retornado como uma queixa também. Uhum. André, o pessoal está perguntando aqui sobre o reconhecimento do CRP com relação ao MDR. E quem pode fazer o curso, a formação de MDR? Se são apenas psicólogos? Quem que pode estar fazendo o curso? Psicólogos e médicos, né? Os CRPs, eles têm uma jurisdição especial, quer dizer, cada um cuida de uma determinada região, e a Associação Brasileira de MDR tem participado no esclarecimento, na conexão com esses CRPs. E aqui, por exemplo, em Brasília, já tive várias vezes nossos cursos de formação divulgados no próprio site do CRP. Já fiz palestra lá no próprio CRP. Então, a receptividade tem sido muito boa, e em especial porque uma das preocupações que nós temos com o MDR é de fazer pesquisa, de pesquisa clínica e de mostrar com intervenções pré e pós, como você acabou de mostrar aí essa foto que é bem ilustrativa, né, de como faz diferença a intervenção antes e depois, e que não é só uma questão de sensação, de uma sensação subjetiva, de uma impressão mais impalpável, mas que nós podemos ver a diferença cerebral. Isso acho que traz um convencimento maior das possibilidades de mudança, né? E de que o cérebro se modifica com essa intervenção. Mas sim, os CRPs têm dado muito apoio, sim. E a Ótimo. Associação Brasileira de MDR, que congrega os terapeutas de MDR, estabelece muito essa participação com outras instituições. Assim como no MDR já recebemos um reconhecimento em 2013, uma recomendação pela Organização Mundial de Saúde para tratamento de pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, da Associação Americana de Psiquiatria, do Departamento de Veteranos dos Estados Unidos.
uma série de instituições que referendam a prática do MDR como mais indicada ou como muito indicada para o transtorno de estresse pós-traumático. É Uhum. importante destacar que esse estresse pós-traumático pode se manifestar de várias formas, né? Com depressão, com ansiedade, com uma série de sintomas, dificuldades para dormir, controle de impulsos, drogadicção, mas que é um trabalho que nós podemos fazer com adultos, com crianças, com grupos em situação de catástrofe. Então, é realmente uma ferramenta muito flexível para a nossa prática clínica. E você, o Uhum. que você acha na sua prática? Como é que você tem percebido isso? Tá? Não, com o mesmo resultado que você coloca, é incrível o resultado. Eu vejo muito assim, o resultado no paciente, né? O paciente, ele sai, ele volta a outra pessoa, assim, até esses dias eu atendi um paciente, foi interessante, depois de uma sessão de MDR, aí na sessão seguinte eu perguntei, como é que foi a semana? Nossa, Marina, peguei, dei uma geral na minha garagem, tinha documento de 10 anos, joguei tudo fora, pintei minha casa, eu falei, você pintou ou contratou um pintor? Não, eu pintei, eu peguei, lixei, pintei a casa inteira. Falei, nossa, eu tenho certeza que foi em função da sessão que a gente teve de MDR, que a gente reprocessou um trauma dele relacionado ao passado, e é impressionante como o comportamento modifica, né, André? E se Assim, modifica de uma maneira que às vezes nem a pessoa percebe. Depois que volta para a sessão e a gente fala, mas você fez isso, mas você não fazia isso. Nossa, é mesmo, né? Mas pareceu tão natural, veio assim como espontâneo. Então, sim, acho eu já legal de não ter que fazer força para ficar num estado mais adaptativo e poder utilizar melhor os recursos que nós temos à nossa disposição. eu já atendi uma paciente que ela tinha pânico de elevador. Aí na sessão seguinte eu perguntei como é que tinha sido a semana. Aí durante a sessão ela percebeu que andou de elevador e não sentiu medo. Ela só foi se dar conta na sessão. Olha que Hum. interessante como é adaptativo, né? Os resultados são realmente incríveis, assim, é uma alteração de comportamento muito visível. Para nós terapeutas, como você disse, muitas vezes para o próprio paciente ele não percebe que houve essa alteração, né? A gente tem que sinalizar, olha só como é que estava antes e agora como está. Nossa, é mesmo, né? Não tinha me dado conta. Porque é Natural. espontâneo. Porque nós entendemos que o trauma tira a pessoa da sua essência. Quando trabalhamos o trauma, a pessoa volta a ser quem deveria ser. E isso é muito gratificante. Sim, verdade. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas do pessoal aqui, André. Ou você quer colocar mais alguma questão? Bom, acho que primeiro só queria agradecer a esse convite e falar o quanto essas intervenções podem fazer uma diferença na qualidade de vida das pessoas e ajudar até mesmo a restaurar, a reparar a imagem dos pais, dos avós e deixá-los num lugar mais confortável e menos monstruoso, que é o que seria uma vivência infantil diante do trauma, mas que nós adultos vamos poder enfrentar, superar e olhar para eles pelas limitações que eles tiveram. Então, acho que então, queria deixar essa mensagem de não negligencie os seus traumas. Procure um tratamento para eles. E existem opções. Né? Uhum. E eu queria colocar também para quem está assistindo, eu não sou influenciadora, tá? Não recebo nada por estar falando do MDR aqui, é porque realmente eu sou apaixonada pela ferramenta. Para mim, foi um grande divisor de águas no contexto clínico. O MDR, o genograma, o brain spotting, são formas da gente acessar o paciente, da gente mudar a vida, ajudar, contribuir para a mudança da vida do paciente, né, de uma forma mais positiva. Então, eu indico, gente, de olhos fechados, assim, é um grande divisor de águas no consultório, aí, na prática clínica, como psicóloga. Ixi, acho que travou. Será que acabou a live? Não. Travou, voltou. Voltou, agora eu te escutei. Travou, voltou. Travou e voltou. Eu já estava, eu já estava prestes a pensar, gente, essa terapia. Eu estava pensando, eu não vou mais fazer esse negócio de terapia porque não está adiantando, os pacientes vêm, não melhoram, mas depois do MDR retomei o gosto pela clínica. Eu acho essa mensagem também fundamental para os nossos colegas profissionais, pela efetividade de não pensar, nossa, mas vou ficar aqui rodando com essa pessoa meses a fio para ganhar, tem um ganho
psicológico tão restrito, tão ínfimo, né? Exato, a mesma sensação que você, com a sensação que eu estava patinando no consultório com o paciente. E aí eu penso a mesma coisa. Eu falo, gente, eu acho que se eu não tivesse conhecido a MDR, eu tinha largado a psicologia, porque eu gosto de. Eu sou uma pessoa dinâmica, eu gosto de resultados rápidos, objetivos, e eu consegui isso com a MDR. Os pacientes adoram, os resultados são incríveis. Alguém está perguntando aqui se pode ser utilizado em todas as abordagens. Sim. Né, quando eu iniciei aqui a live hoje, eu fiz questão de pontuar isso. Qualquer abordagem de psicologia, né, André? Não tem pré-requisito com relação a Com isso. certeza, existe uma interação do EMDR com outras abordagens, principalmente no que nós temos de estabilização do paciente, levantamento da história clínica e só na parte mais específica de reprocessamento que é uma especificidade do EMDR, mas nas partes de preparação e de avaliação pós-sessão, utilizo muito os recursos da psicodinâmica, do psicodrama, da terapia sistêmica, que são outros enfoques que eu tinha até então, mas que agora estabelecemos esse diálogo adicional com o EMDR nessa possibilidade de mudança das suas vivências internas. Uhum. Você entende também no seu trabalho com a TCC que existe uma parceria boa? Com certeza. Até para criação de vínculo ali com o paciente, eu uso muita técnica da análise do comportamento. A análise do comportamento é maravilhosa para ajudar os pacientes, para criar vínculo. Só que ali no trauma, eu utilizo o MDR. Então, eu faço a associação das duas, né? Do MDR com a minha abordagem. Porque eu acho importante também a gente ter uma abordagem que a gente se identifica, sabe, André? No consultório, junto com o MDR, não ficar só no MDR. Isso é uma percepção minha de consultório. Eu acho importante ter uma formação quando você sai da faculdade, né? Junto com o Eu acho MDR. que o próprio MDR tem se expandido muito e vemos que depois dessa formação inicial, realmente há muitas opções que devem ser investigadas, agregadas a outros conhecimentos, que no final das contas é uma formação continuada que não acaba, né? Sim, Porque com pode ser certeza. depender da área de interesse, a pessoa que trabalha mais com criança, aí tem que ter umas técnicas mais específicas, ou uma pessoa que trabalha com transtornos de personalidade. Eu estou vendo aqui alguém perguntando como é que funciona a sessão, como é que ocorre esse reprocessamento. E agregando a isso que estamos aqui conversando, dizer que a sessão, ou pelo menos a sequência do tratamento, segue um trajeto de estabilização do paciente, de localização, de identificação da memória traumática e do reprocessamento dessa memória, mantendo-se a estabilidade do paciente no que é chamado de atenção dual. Nós não queremos que o paciente vivencie novamente o trauma, mas que consiga lembrar-se daquilo e reconhecer que está a salvo no presente. Isso é chamado de atenção dual. Um pé na recordação difícil e o contato aqui com o terapeuta, com o reconhecimento de que se está a salvo, de que já é adulto e que estamos trabalhando apenas com recordações. Uhum. Portanto, isso quer dizer que existe um protocolo com uma sequência de passos que também difere de algumas outras terapias, né? Algumas terapias são mais fluidas, são diferentes estilos. E muitas vezes, numa terapia mais fluida, a intervenção é baseada só no que o paciente traz e o terapeuta pergunta, né? O que vai fazer, o que nós vamos trabalhar aqui hoje? Já no MDR é uma terapia que permite uma organização do nosso trabalho, um reconhecimento de que nós queremos trabalhar a lembrança difícil do passado, o que provoca o que nós chamamos os disparadores no presente, e também uma projeção para o futuro. A Francine Shapiro dizia que o MDR não deve ser
restrito a uma terapia só de traumas do passado, mas sim de um procedimento que tem por objetivo preparar o indivíduo para lidar melhor com o seu futuro. Claro que essas vivências do passado prejudicam, né? Se você sempre foi humilhado e pensa, nossa, então eu não sou capaz, eu não dou conta. Há uma série de oportunidades que vão ser perdidas. Mas quando esse trabalho é feito e essa recordação é modificada no passado, podemos empregar mais os nossos recursos e nos voltarmos cada vez mais para esse futuro. Certo. André, nosso tempo acabou, infelizmente, o Instagram já vai cair daqui a Ah, pouquinho. Então, mas acho que deu pode. para ter uma visão, apresentar uma visão mais clara e agradeço também muito a maneira como você trouxe a parentalidade, né, nos seus diferentes estilos e como isso ajuda para nós do MDR também a termos uma melhor informação sobre como esses diferentes estilos podem interferir no desenvolvimento dos pacientes e podemos ajudá-los nessas dificuldades. E eu agradeço por você ter estado aqui conosco, cedendo aí seu finalzinho de domingo, né, para esse bate-papo. André, você já tem um carinho muito grande, você é um exemplo para mim. Então, eu fico muito feliz que você tenha aceitado esse convite de estar aqui hoje com a gente, explicando um pouco mais sobre o que é o MDR. Espero que o pessoal tenha gostado, acho que curtiram bastante, aí muitos comentários, Perfeito. né? Quaisquer E dúvidas mais, temos o espaço da mente.com, que é o nosso site, e lá vocês podem encontrar uma série de informações, entrevistas, materiais gratuitos, lives com pessoas do MDR que estão também disponíveis para vocês poderem se informar mais a respeito. E ótimo. agradeço muito a Obrigada, vinda aqui. obrigada, André. Obrigado a você e a vocês que estão nos acompanhando aqui.